A propriedade escolhida pela jovem condessa Requenstein consistia de um pequeno e isolado castelo cercado por um bosque que se encontrava num panorâmico vale. Lilia tinha um bom capital e cercou-se junto com a tia Irina de todo o luxo e conforto. O silêncio da maravilhosa natureza, o ar puro e vivificante das montanhas agiram de modo benfazejo no organismo enfermo da moça. Seguindo o conselho do médico, aprendeu a andar a cavalo e gostou tanto desse tipo de passeio que logo se tornou uma ótima amazona. Passava longas horas andando a cavalo, e desse modo visitou todos os recantos da propriedade onde se instalou. Nessa despreocupada tranquilidade passaram-se 3 anos e meio e, naturalmente, aqueles que conheceram Lilia em Mônaco dificilmente a reconheceriam agora. A vida ao ar livre e os exercícios físicos que reforçavam o corpo transformaram-na. Junto com isso recuperou a sua paz de espírito. Ela cedeu ao destino que lhe reservara aquela triste cena. Nada sabia sobre Tancredo, ficou óbvio que ele não a procurou, e ela decidiu firmemente nunca mais aparecer diante de seus olhos. Restou a Lilia somente uma fraqueza provocada por um episódio infeliz de sua vida. A indiferença e o desprezo pela própria aparência e uma invencível repulsa de olhar-se. Do castelo foram retirados todos os espelhos e a sua camareira considerava extremamente estranho pentear e vestir a sua senhora sem espelhos. Ela mal conseguia convencer Lilia a deixá-la fazer um penteado moderno, mas esta se recusava terminantemente a ver no espelho como esse penteado lhe caía bem. Se fosse possível, não queria nunca mais ver aquele rosto que lhe achara feio a ponto de ter nojo. Mesmo tendo se passado tanto tempo, ao lembrar aquele momento em que ouvirá a sua condenação, um forte rubor cobria as suas faces. A saúde cada vez mais debilitada de Irina começava a preocupar muito Lilia e ela já se preparava para levar a tia a Paris para aconselhar-se com os médicos, quando um acontecimento inesperado mudou completamente toda a sua vida. Ela recebeu uma carta de Gaspar na qual ele informava que a crise financeira que acontecera em Paris provocara uma série de falências e que tudo indicava que toda a fortuna dela também se fora. O banqueiro, Sr. Saldi, que também sofrera grandes perdas, convocava Lilia para comparecer imediatamente a Mônaco, pois era necessário esclarecer a situação dela. No primeiro instante, Lilia ficou estarrecida com aquela notícia, mas o mais estranho é que essa desgraça que aparentemente a arruinara não lhe causou tanta dor quanto a humilhação que sofrera ao seu orgulho feminino. Estava mais triste pelo fato de a pobre tia Irina ter de passar necessidades nos últimos dias de sua vida. Com todo o cuidado que lhe incutiu amor à bondosa senhora foi informá-la sobre a desgraça que se abaterá sobre elas. Querida tia, seja forte, disse. Somente agora começam as verdadeiras provações. Mas eu acredito que Deus me ajudará a suportar isso melhor do que aquelas infantilidades que eu levei tanto ao coração. A tia abraçou-a carinhosamente. Eu não seria cristã nem espírita, respondeu ela, se desse tanto valor a reviravoltas do destino e, além disso, resta-me tão pouco para viver. Mas, por você, minha querida, vou rezar para que as forças do bem a ajudem e a dirijam nesta nova provação. Lilia tomou as medidas necessárias com calma e energia. Toda a bagagem foi preparada para partir, mas, como o aluguel da casa estava pago adiantado em alguns meses, as caixas empacotadas foram deixadas no castelo para resgate posterior. Em seguida, dispensou todos os criados e, acompanhadas somente de tia Irina e de seus prediletos Pacha e o papagaio, viajou a Mônaco uma semana após receber a carta com a triste notícia. O trem chegou ao destino pela manhã e Lilia sentiu uma compreensível emoção quando desembarcou na plataforma de onde saíra há quase 4 anos. Naquela época, uma desgraça espantava daquele lugar e agora outra desgraça fizera retornar. A moça andava vagarosamente em direção à saída amparando tia Irina. Já durante a viagem, Lilia percebeu que muitas pessoas, principalmente os homens,
viravam-se para olhá-la quando ela passava perto deles, e toda vez isso provocava nela uma sensação desagradável. Será que ficara tão feia a ponto de chamar a atenção? Agora, na plataforma, o fato repetia-se. Irritada e ruborizada, ela tentava apressar o passo, quando de repente junto aos portões de saída um rapaz dando passagem disse baixinho ao seu colega: "Veja, que linda cabecinha. Uma verdadeira Lorelei." Lilia ficou confusa. Será que ele falava sobre ela? Mas a volta para casa e a primeira conversa com o velho Robert e sua esposa, que lhe contaram pessoalmente sobre a visita de Tancredo, obrigaram-na a esquecer a impressão que causara. Mas quando a moça foi para o seu quarto, lembrou-se disso e em seu coração despertaram todas as tristes impressões que suportou naquela casa antes e após o casamento. Com repentina decisão, Lilia aproximou-se do espelho e retirou a cortina que o cobria. Queria dar uma olhada em si mesma e novamente avaliar a própria aparência. Mas, ao olhar-se no espelho, ficou estarrecida. Aquela figura elegante, uma cabeça mais alta que a antiga Lilia, com formas maravilhosamente arredondadas e delicadas e uma cor transparente no rosto, seria ela mesma. Os grandes olhos, de negro veludo, e as sobrancelhas que quase se juntavam permaneceriam os mesmos, mas combinavam demais com seu lindo rosto, destacando e dando-lhe um ar enérgico que lembrava seu pai. Com grande calma, a moça começou a examinar-se detalhadamente, analisando cada traço de sua fisionomia como se a imagem fosse de outra pessoa. Mas ela era uma pintora bastante boa para não perceber que a sua incrível e original beleza deveria atrair atenções e despertar desejos nos corações de muitos homens. Com um pesado suspiro, ela afastou-se do espelho. "Se me visse agora, ele nunca diria monstruosa de dar nojo", sussurrou ela. "Agora que estou separada dele para sempre e fiquei pobre, o destino me dá a beleza, este perigoso dom para uma mulher sozinha." Ela sentou-se junto à janela e ficou pensativa. Aos poucos esse sentimento amargo deu lugar à alegria misturada com orgulho. Não precisava mais sentir vergonha de si própria. Aquela magnífica beleza era uma poderosa força. Talvez chegasse um momento em que Tancredo se arrependeria de ter descartado tão impiedosamente a feia Condessa Requenstein. A bonita não queria e não queria usar o nome que seu pai comprara à força e que o conde jogara ali como uma esmola. O acerto dos negócios de Lilia tomou mais tempo do que se supunha. Mas desde o início estava claro que de sua fortuna podiam se salvar somente algumas migalhas. Nestes dias difíceis, o destino parecia querer prejudicá-la com todas as desgraças possíveis, tirar-lhe tudo o que lhe restara de mais caro no mundo. Uma grave enfermidade em poucos dias derrubou e levou a bondosa tia Irina. Lilia sentia-se indescritivelmente infeliz e solitária. Entretanto, não tinha tempo de deixar-se abater pela desgraça, pois era preciso decidir o que fazer no futuro e como sobreviver. Praticamente nada restara para ele exceto a casa em Mônaco, que além de nada render, exigia despesas para pagamento de impostos e manutenção. Mesmo assim, desejava de qualquer modo guardar aquele lugar cheio de lembranças onde ela crescera, onde morrera seu pai. Além disso, se vendesse aquela casa que lhe era tão cara, o velho Robert e esposa ficariam sem o teto onde planejavam morrer, e o pouco dinheiro que haviam juntado não daria para viverem de modo suportável. Após muito pensar, Lilia decidiu alugar a casa e com o dinheiro que iria receber disso pagaria as próprias despesas e, deste modo, permaneceria dona do imóvel. Acima de tudo, ela queria deixar para si a casa de fundos onde estavam o seu quarto e uma parte da horta. Num dos quartos ela calculava instalar o velho Robert e a esposa para que estes pudessem cuidar da casa. Os quartos restantes ela pretendia encher com móveis e diversos objetos que lhe haviam sido deixados de lembrança e dos quais ela não queria dispor. Quanto a si própria, decidiu achar um emprego de professora, dama de companhia ou algo semelhante com que pudesse ganhar o pão de cada dia.
Quando a moça contou seu plano ao velho banqueiro saudi, que a tratou sempre como um pai, ele disse, balançando a cabeça com desaprovação: minha querida filha, antes de enveredar pelo caminho do acaso na função de professora, você deveria, pelo sentimento do dever, consultar o seu marido. O conde deve decidir se sua esposa pode viver como dama de companhia. Em todo caso, ele tem obrigação de devolver-lhe uma considerável soma em dinheiro que, me parece, foi-lhe dada pelo seu pai. Isso lhe garantiria novamente uma boa fortuna. Não. Nunca vou procurar o conde Requenstein, respondeu Lilia, pálida e com a testa franzida. Não tenho que exigir dele, pois a soma em dinheiro a que o senhor se refere foi-me devolvida. E, se o senhor ainda é meu amigo, então me ajude a encontrar um emprego numa boa família onde, naturalmente, usarei o nome Berg. Após muito hesitar, o banqueiro teve de concordar. Voltando para casa preocupada e com o rosto em fogo, Lilia pensava: prefiro morrer de fome que procurar-lhe fazer este homem indigno lembrar de mim, um homem que durante 4 anos nem se preocupou em saber sobre a infeliz e jovem órfã, como se tivesse esquecido que ela é sua legítima esposa. Sim, para Lilia, o espírito do belo Tancredo era mais disforme do que a deformidade de sua aparência. Ele, portanto, merecia que ela jogasse na lama o nome Requenstein do qual ele tanto se orgulhava. Passaram-se mais de 2 semanas sem qualquer notícia do banqueiro. Lilia já pensava em colocar um anúncio nos jornais ou procurar agências de empregos, quando certa manhã o Sr. Saudi chegou para comunicar à moça que encontrara para ela, por meio de uma parente de sua esposa, um ótimo emprego. Essa parente, disse ele, é amiga de infância da dama de companhia da baronesa Zibach, uma jovem viúva pertencente à mais alta sociedade. A pobre moça que ocupava esse cargo sofre da vista, o que a obriga a total inatividade a pedido de minha esposa. A senhora foi recomendada aí, como corresponde a todas as exigências do cargo, isto é, como é musicista, suficientemente boa na pintura para poder ajudar em caso de necessidade de pintar e fala vários idiomas. Então a baronesa concordou em admiti-la para o cargo. O salário é muito bom e o tratamento, como diz minha prima, não deixa nada a desejar. Onde mora a baronesa? No verão, em sua propriedade na Silésia, e no inverno, parece-me que em Berlim. Mas isso não vem ao caso. Lilia vacilou por instantes. Tancredo servia em Berlim. Aliás, isso não era importante, pois numa cidade tão grande podia-se viver dezenas de anos sem se encontrar uma única vez. E, mesmo que eles se encontrassem, ele não a reconheceria. Assim, ela aceitou as condições e ficou decidido que partiria em 2 semanas. Triste, mas inabalável, a moça fez seus preparativos para a viagem. Ela não tinha ilusões, pois sabia perfeitamente como é duro ganhar o pão de cada dia e quanta tristeza e humilhação a esperavam. Parecia também que com a sua entrada numa nova vida cortaria a última relação com o passado. Seu querido de tantos anos, Pacha, morrera de velho. O destino livrara o pobre animal da desgraça da despedida de sua dona. Após rezar fervorosamente nos túmulos de seu pai e de sua fiel tutora, Lilia deixou Mônaco. Uma sombria conformação com o destino enchia a sua alma. O passado morrera, o futuro era escuro como uma nuvem de tempestade. Após uma viagem de alguns dias que a desanuviou um pouco e refletiu-se beneficamente no seu estado psíquico, Lilia chegou à propriedade da baronesa Zibach. Era uma bonita, grande e confortável casa cercada por um jardim. Depois de descansar um pouco e trocar de roupa, a moça desceu ao andar terreno para ser apresentada à baronesa. Foi conduzida a uma grande sala que saía para o terraço. À mesa abarrotada de livros, revistas e pequenos trabalhos manuais femininos, estava assentada uma bonita e jovem mulher de uns 23 anos, muito morena, de tipo parcialmente italiano. Seus olhos grandes,
negros e úmidos cheios de fogo dirigiram-se com franca surpresa para o lindo rosto da nova dama de companhia que lhe fez uma reverência discreta, mas com elegante nobreza. Bem-vinda, senhorita Berg. Disseram-me muita coisa boa a seu respeito, disse amavelmente a baronesa. Sente-se, por favor, e vamos conversar um pouco. Mas vejo que está usando luto. Perdeu algum parente? Sim, baronesa, morreu uma tia minha que me educou. Com ela perdi a minha última amiga, pois sou órfã de pai e mãe. Sinto muito. Falou, compadecida, a senhora Zibak. E percebendo que aquele assunto causava má impressão à moça, mudou a conversa para artes, literatura e poesia, informando ser ela própria um pouco poeta e que pretendia editar um compêndio de baladas e canções populares. Espero que a senhorita se sinta bem aqui. Tem um caráter muito pacífico e a senhorita agradou muito, acrescentou a senhora Zibak com sua característica animação. Deveria deixá-la descansar hoje, mas gostaria muito de ouvi-la tocar piano. Por isso vou incomodá-la mais um pouco e pedir-lhe que toque algo. Não estou cansada, baronesa, e ficarei feliz se o meu parco talento a satisfizer, respondeu Lilia com um sorriso. O tratamento simples e amigável da jovem mulher causava-lhe a melhor das impressões. Tinha muito medo que a fossem tratar como uma camareira qualquer. A execução artística ao piano da nova dama de companhia agradou inteiramente a baronesa e ela declarou rindo que se os outros talentos da nova dama fossem iguais àquele, teria que ficar feliz como o fato de a doença de olhos da senhorita Henriette Strieber tê-la obrigado a deixá-la. A conversa foi interrompida pela chegada da ama com o filho da baronesa, um menino de uns 3 anos. Em seguida, todos foram tomar chá no terraço. As boas relações estabelecidas desde o primeiro encontro aumentavam a cada dia. A jovem mulher tornava-se cada vez mais satisfeita, enquanto Lilia, inteligente e perspicaz, logo percebeu com o que poderia agradá-la. A senhora Zibak era exaltada, caprichosa e extremamente apaixonada. Além disso, tinha a mania de considerar-se artista em todas as artes, mas, sendo uma mulher mundana e leviana, não tinha paciência para trabalhar e destacar-se em qualquer coisa sem intermediação. Em tons eloquentes lia para Lilia as suas poesias privadas de qualquer talento, compunha valsas e fantasias que copiava inteiramente de diversos compositores, por fim, pintava em cerâmica, no marfim, no cetim e com tintas a óleo, inúmeros objetos destinados a presentear uma infinidade de parentes. Naturalmente, tal volume de ocupações tirava-lhe a possibilidade de dedicar um mínimo de tempo ao próprio filho. O pequeno loteiro estava sempre aos cuidados da ama, e Lilia, que gostava de crianças, ocupava-se com ele todo o tempo que podia. Tomou para si também a responsabilidade de preparar muitas obras artísticas que a baronesa enviava aos seus parentes como de sua própria execução. Todos aqueles objetos eram feitos com tanta mestria e destacavam-se tanto pelo bom gosto e delicadeza que a baronesa estava entusiasmada. Realmente, querida senhorita Berg, sua pintura é tão boa que nem se distingue da minha, declarou ela com impassível inocência. Se quiser, posso ensiná-la a única arte que lhe falta, a equitação, acrescentou ela alegremente. Agradeço-lhe, baronesa, mas sei andar a cavalo. Como trouxe comigo meu traje de equitação, se a senhora quiser posso acompanhá-la em seus passeios, respondeu Lilia, sorrindo. Que maravilha! Mas, diga-me, por favor, Lilia é o seu primeiro nome, não? Chamo-me Nora. Em seu passaporte Lilia colocara seu segundo nome. Que nome lindo! Vou chamá-la assim. A partir de amanhã vamos sair juntas a cavalo. Passou-se cerca de um mês de plena satisfação para Lilia. A baronesa era realmente boa para ela e tratava-a quase como uma igual. Como o salário era bom, a moça pretendia economizar para juntar uma quantia suficiente para viver sobriamente na casa adjacente de sua residência,
mesmo pobre, mas independente. A única coisa na baronesa que não agradava a Lilia era o seu nome, Eleonora. Esse nome lhe era desagradável em virtude das lembranças sobre aquela odiosa manhã do dia seguinte do seu casamento. Quando ela ouviu pela primeira vez que a baronesa chamava-se Eleonora, pensou inicialmente se não seria aquela que amava Tancredo, mas imediatamente descartou essa hipótese por achá-la ridícula. Certo dia, a senhora Zibaca avisou de repente que estava cansada daquele lugar num fim de mundo e que pretendia voltar a Berlim. A preparação para a viagem foi muito rápida e alguns dias depois a baronesa e Lilia instalaram-se numa bela vila próxima à cidade. Essa residência elegante, com 2 torres laterais, estava cercada por um jardim e tinha uma alta cerca de bronze separando-a da estrada. No dia seguinte de sua chegada, a senhora Zibac mandou selar os cavalos de passeio. "Venha comigo, senhorita Nora, quero mostrar-lhe os arredores", disse ela. "Poderemos passear assim por mais alguns dias, mas, logo que souberem pelo meu pai que voltei, virão aqui tantos visitantes que teremos de dar adeus à nossa tranquilidade e à nossa liberdade." O dia estava magnífico, mas demasiado quente, e Lilia estranhou um pouco aquele passeio em pleno meio-dia. Durante meia hora elas andaram em frente quando de repente na estrada apareceu uma nuvem de pó. Algo que refletia um brilho metálico aproximava-se rapidamente. A baronesa olhou atentamente e de repente ficou muito vermelha e soltou o cavalo a galope. Lilia correu atrás dela e logo viu que o cavaleiro que vinha ao seu encontro era um oficial usando um uniforme da cavalaria pesada. Aproximando-se a alguns passos, ele estancou o cavalo, bateu continência e gritou alegremente: "Bem-vinda, prima." No mesmo instante o cavalo de Lilia empinou com tal fogosidade que atraiu a atenção do oficial para outra amazona e ele estendeu o braço para agarrar o cavalo pela correia, mas a amazona já tinha acalmado o cavalo e, obrigando-o a dar uma meia volta, dispensou qualquer ajuda. Mortalmente pálida, a moça inclinou-se afagando o cavalo e tentando recuperar-se, pois percebeu que o bonito rapaz de uniforme branco que destacava suas elegantes formas era Tancredo. Ele estava mais másculo, uma sedosa barba emoldurava a parte inferior de seu rosto, os olhos azuis eram os mesmos e brilhavam sob o capacete que ostentava a águia imperial. Com nítida surpresa ele olhou para o rosto imóvel e sombrio da desconhecida, mas Eleonora chamou a sua atenção. Que surpresa agradável! Não esperava vê-lo hoje, Tancredo, mas já que está aqui não o deixarei ir. O senhor terá de me acompanhar no desejum e passar todo o dia em minha casa. Com grande prazer. Ontem Leo me contou que a senhora voltou e vim para cá direto da parada militar. Terminei com todos os meus compromissos. Seu Felizardo. Qualquer um gostaria de ter compromissos como os seus. Receber uma herança como a que o senhor ganhou do seu primo de Velar. Mas, desculpe senhorita Berg, permita-me apresentar-lhe o meu primo, Conde Requenstein. O conde fez uma reverência encostando levemente a mão no capacete e mais uma vez olhou com curiosidade a elegante figura da nova dama de companhia e seu bonito e pálido rosto com olhos negros e faiscantes. A cavalgada retornou e com um passo leve dirigiu-se à vila. Lilia ficou um pouco mais atrás, tentando colocar em ordem os próprios pensamentos. Que ironia do destino fora este encontro, na própria casa onde ela trabalhava, com o homem que fugira dela e rejeitara com desprezo. Felizmente ele não a reconhecera e somente os cabelos ruivos podiam lembrar-lhe a monstruosa idiota. Nada mais restava à moça além de ficar firme. Quando chegaram à vila, o conde ajudou sua prima a apear do cavalo enquanto o cavalariço ajudava Lilia. Tenha paciência por um quarto de hora, Tancredo, vou trocar rapidamente de roupa e vamos comer. Aposto que o senhor está com fome, disse a baronesa sorrindo. Mas é claro. Estou com apetite de leão. Mas, diga-me Eleonora, de onde vem esta moça, a sua dama de companhia?
Ela tem um rosto muito original, perguntou Tancredo acompanhando com os olhos Lilia, que subia as escadas. Ela me foi recomendada. Aliás, é uma ótima moça, ativa e com grande tato. Ao senhor ela não agrada, pois tem cabelos ruivos. Ah, Tancredo, um dia o senhor vai me confessar o motivo de sua antipatia pelas ruivas, acrescentou ela rindo. Prefiro não lhe revelar este segredo. E espero nunca ser obrigado a confessá-lo, respondeu o rapaz com um sorriso forçado. O desejum foi servido no terraço. Quando Lilia trocou de roupa e desceu ao andar térreo, encontrou a baronesa e seu primo conversando animadamente. O assunto era a herança recebida e em geral sobre a onda de felicidade que acompanhava o rapaz. Sorte é algo relativo, querida prima, objetou o conde, abrindo o guardanapo. Como saber se entre todas estas graças do destino não se esconde dentro de mim algo que atormenta e envenena a minha vida? Lilia, sentada calada à sua frente, levantou a cabeça e em seus olhos brilhou um ar de zombaria. O conde percebeu isso e um rubor passageiro passou pelo seu rosto. Ele dirigiu um olhar hostil e perscrutador sobre a moça, que não se intrometia na conversa e mal tocava na comida, mas parecia que também observava. Se não fosse ridículo, eu pensaria que esta moça me odeia. Ela me observa com uma expressão muito estranha. Mas tem lindos olhos, pensou o conde, e percebendo que Lilia pegava o copo para estendê-lo ao criado, pegou a jarra e encheu-lhe o copo. Por acaso seu olhar recaiu sobre a mão da moça e ele percebeu em seu dedo um maciço anel de noivado. Eleonora, que seguia com os olhos os seus movimentos, disse sorrindo. A senhorita Nora insiste em não dizer se é casada ou está noiva. E não usa outro anel a não ser o de noivado. Talvez seja um casamento ou um noivado secreto, observou o conde com leve ironia. Se eu tivesse tal segredo, então seria fácil ocultá-lo simplesmente escondendo este objeto simbólico. Convenhamos, conde, será que um anel é prova de compromisso de uma pessoa? O anel que uso é uma lembrança de meu pai. A voz de Lilia era amável e respeitosa, mas os olhos dirigidos a Tancredo expressavam uma fria ironia que o irritou. Pela segunda vez no olhar e na voz daquela subordinada havia algo que fazia enrubescer seu rosto. Sem responder, o conde voltou-se para a prima e retomou a sua conversa com ela, ignorando com desprezo a dama de companhia. Audiolivro realizado pelo canal Surya Chand Audiobook. A moça permaneceu calada e recatada, observando Tancredo de soslaio e percebendo que ele tinha a aparência de um homem indiferente, que em seus olhos aparecia uma fria arrogância e que entre os ricos anéis em sua bela e branca mão não havia um anel de noivado. Um homem imprestável, fato e enganador, pensou consigo mesma Lilia, percebendo os olhares amorosos que o rapaz dirigia à sua prima. Terminada a refeição, Eleonora permitiu a Lilia retirar-se até o almoço. Com o coração apertado e cabisbaixa a moça dirigiu-se à torre onde se localizavam seus aposentos compostos de um boudoir e um dormitório. Sentou-se junto à janela e descansando a cabeça no encosto da poltrona fechou os olhos, enquanto lágrimas silenciosas corriam por suas faces. Em seu peito desencadeava-se uma tempestade de indignação contra o impiedoso destino que depois de lhe tirar tudo colocava frente a frente com aquele homem rico, feliz e independente, enquanto ela, a quem ele rejeitara como um réptil, era obrigada a desempenhar as obrigações de uma serva. Ficou por muito tempo nesse estado. Quando finalmente levantou-se, cansada, e dirigia-se à mesa a fim de arrumar algumas coisas espalhadas, por acaso, olhou para o jardim que se estendia sob a janela do boudoir. Daquela altura era possível ver todos os caminhos do pequeno parque. De repente estremeceu e ficou vermelha. Numa das alamedas ela viu a baronesa e Tancredo. Eles iam de braço dado e a julgar como o conde inclinava-se para sua dama e como ela encostava-se nele, não era difícil perceber que falavam de amor. Em seguida sentaram-se no banco e ficaram rindo.
De repente, o conde passou o braço pela cintura de Eleonora e beijou-a. Lilia não pode distinguir se aquele beijo fora forçado ou correspondido. Baixou a cortina com um gesto nervoso e, caindo no divã, escondeu a cabeça nas almofadas. Não queria ver aquela baixeza, aquela intriga amorosa entre a mulher privada de qualquer dignidade e um homem sem princípios que, ocultando estar comprometido, abusava da confiança da mulher que provavelmente pretendia casar-se com ele. E ela, Lilia, sua esposa, não podia parar à sua frente, retirar-lhe a máscara e gritar: mentira! Lágrimas amargas molhavam seu rosto. Um sentimento até então desconhecido, ácido e tão dolorido que quase a fazia gritar torturava seu coração e fazia tremer todo o seu ser. Naquele instante ela queria destruir Eleonora e ele, aquele traidor que, apesar de tudo, era sua propriedade. Aquela tempestade de sentimentos acalmou-se rapidamente, como qualquer forte emoção. O que está acontecendo comigo não consigo entender. Não seria insensato de minha parte considerar perdido aquilo que me pertencia. Devo superar este indigno e inexplicável sentimento. Devo ser firme, pois muita coisa ainda me espera. Lilia levantou-se e quis voltar à tarefa que pretendia fazer, mas teve de desistir pois se sentia muito mal. Suas têmporas doíam, a cabeça quente parecia pronta a estourar. Respirando pesadamente, a moça foi ao dormitório e deitou-se na cama. Queria dormir, na esperança de que uma hora de sono a faria recuperar as forças enfraquecidas pelas emoções passadas. Logo caiu num pesado sono e quando vieram chamá-la para o almoço, sentiu que não podia descer e mandou pedir desculpas à baronesa. Após o almoço, Eleonora foi saber o que acontecera com a sua dama de companhia. Essa sua ação não fora provocada pela solidariedade, mas sim pelo desejo de mostrar a Tancredo como era boa com todos que a cercavam. O que aconteceu, querida Nora? Perguntou ela inclinando-se sobre Lilia e encostando em sua mão. Sinto que está com febre. Vou mandar chamar imediatamente um médico. Não precisa, baronesa. Por favor, não se preocupe, respondeu Lilia ocultando com dificuldade o nojo e o ódio que ferviam novamente em seu peito. Isso é simplesmente uma enxaqueca que vai passar até amanhã, se a senhora me permitir passar a tarde inteira no meu quarto. Mas claro. Fique deitada. Só que se despace, solte os cabelos, para aliviar como é possível deixar sobre a cabeça dolorida um peso tão grande como suas tranças. Até logo, vou mandar trazer-lhe algo para refrescar. Quando a baronesa voltou ao terraço, Tancredo, sentado com um charate e uma xícara de café, perguntou negligentemente. Bem, o que aconteceu com a sua misteriosa dama de companhia? A pobre moça parece doente e não sei se devo mandar chamar um médico. Mande chamar Volkmar. Eu encontrei ontem e ele queria visitá-la hoje. Pela impressão que ele causa às suas pacientes, talvez a sua aparência faça mais bem a elas do que os seus remédios. Pare com isso, Tancredo, o senhor está insuportável. Na verdade, eu ficaria contente se Volkmar viesse. Parece-me que é ele que está chegando agora, observou o conde. Ele tem um surpreendente faro. Onde quer que adoeça uma mulher bonita, ele já está por perto. Pela alameda que conduzia ao terraço ia apressadamente um rapaz alto e elegantemente vestido. Seu rosto inteligente e fino incutia simpatia, mas os grandes e escuros olhos, frios e objetivos, denotavam um observador e cientista. O jovem médico beijou a mão da baronesa e, em seguida, cumprimentou o amigo de infância com quem mantinha as melhores relações. Olá, Eugênio. Quantos ataques de melancolia, enxaquecas, insônias e principalmente arritmias você curou hoje? Sua presença cura ou provoca isso? O suficiente para despertar o seu ciúme, que provoca palpitações em tantos corações e não cura nenhum deles,
respondeu alegremente Folquimar. Naturalmente ele tem inveja dos privilégios de sua profissão e da simpatia geral que lhe demonstram as damas. Mas chega de falar disso. Diga-me, doutor, o senhor já almoçou? Acabamos de levantar da mesa, mas dentro de um quarto de hora tudo poderá lhe ser servido se o senhor, como um bom amigo, disser a verdade. Agradeço e aceito sua gentil proposta, baronesa. Uma paciente me atrasou e eu estou com muita fome. Quando Eleonora saiu para providenciar o almoço, o terraço ficou por alguns momentos em silêncio. O conde estava pensativo, parecia preocupado e brincava com o charuto na mão sem perceber que ele já tinha apagado. O que você tem, Tancredo? Está pálido e sonolento em pleno dia. Não posso imaginar que você esteja amuado neste local, acrescentou ele, maliciosamente acentuando a última frase. O que você tem? Nada. Só que a vida passa de tal forma que por vezes torna-se insuportável, disse o conde bocejando e com um gesto nervoso jogando o charuto pela janela. Você está enjoado da vida quando a natureza e o destino o presentearam tão generosamente. Isso indica que você precisa de um tratamento radical. Ouça meu conselho, Tancredo, e case. Você está com 28 anos, já é tempo de sossegar. Graças a Deus você aproveitou bastante a sua juventude e agora tem obrigação de ter 2 filhos para continuar a geração dos Requins têmidos de Velar. Vá para o inferno com este seu conselho. Ele é pior que qualquer doença. Só aceita uma obrigação. Viver com o máximo de prazer. Lá vem Eleonora. Nenhuma palavra sobre isso, peço-lhe. Durante o almoço o médico contou inúmeros casos humorísticos, realmente cômicos, que haviam acontecido na sua prática médica. Depois passou a falar sobre as novidades da cidade e da corte. Muito tempo depois, quando Folquimar tomava o café e já estava escurecendo, Eleonora exclamou de repente. Ah, doutor, esqueci de pedir-lhe para dar uma olhada na minha dama de companhia que parece doente. Ah, a senhora já tem uma nova dama. Ela é tão encantadora como a bondosa senhorita Strebber. Bem, ela não é exatamente uma solteirona como a senhorita Henriette. Mas é muito original e, além disso, é ruiva, disse Tancredo, dirigindo ao primo um olhar significativo. O médico fez uma careta. O que fazer? Minha profissão não permite escolher. Mas, se o caso não é grave, então, baronesa, permita-me terminar de fumar o charuto antes de visitar a doente. Sim, pode fumar tranquilamente e depois o levo até lá, apesar dos suspiros, respondeu maliciosamente a jovem viúva. Seguindo o conselho da baronesa, Lilia despira-se e soltara completamente seus incomparáveis cabelos. Em seguida, vestindo um leve e branco penhoar, deitara-se no divã. Sua camareira Annie, muito servil, colocara uma almofada sob sua cabeça, baixara as cortinas, puxara uma mesa para perto do divã e colocara sobre ela um copo de limonada e uma lâmpada com um abajur verde. Quando a paciente adormecera, Nanny retirara-se. Folquimar, sem pressa, entrou no quarto seguindo a baronesa e no primeiro instante nada pode distinguir na semi-escuridão. Ela está dormindo, disse a senhora Zibaque, apontando para o divã. O médico colocou calmamente o pince-nez, quando, de repente, estancou. Seu olhar caiu sobre Lilia que, com a cabeça debruçada sobre a almofada, dormia um profundo mas agitado sono. Nesse estado imóvel, os traços finos e clássicos de seu rosto destacavam-se como traços de um camafeu, enquanto a massa de magníficos cabelos ruivos cobria como uma manta com suas mechas sedosas até o tapete. O rosto do jovem médico ficou imediatamente vermelho. Dando uma olhada na baronesa, que mordia um lenço para não gargalhar, ele aproximou-se rapidamente do divã e inclinou-se sobre a bela adormecida.
Olhou-a por instantes como se estivesse enfeitiçado e, finalmente, pegou sua mão. Lilia acordou de repente, e seus grandes olhos ardendo em fogo febril encararam assustados o homem desconhecido inclinado sobre ela. Acalme-se, sou médico. Tenha a bondade, diga-me o que sente. Sim, senhorita Berg, o Dr. Volkmar é nosso amigo e estou certa de que pude ajudá-la. Oh, baronesa, para que incomodar o médico com um mal tão insignificante? Respondeu a moça com leve dissabor, tentando livrar a mão. Mas Volkmar segurava com uma autoridade que não admitia objeções. Permita-me tirar minhas próprias conclusões sobre o seu estado, disse ele com sua voz sonora e agradável, virando-se para a mesa e retirando o abajur da lâmpada. Desculpe, mas a meia-luz não me deixava vê-la, acrescentou ele, notando que Lilia fechou os olhos quando a luz caiu sobre seu rosto. Fazendo algumas perguntas e sentindo o pulso, ele pediu-lhe para levantar o penhoar para que pudesse ouvir seu coração. A moça ficou vermelha, mas nada disse quando ele encostou o ouvido em seu peito. A senhorita possivelmente sofreu um forte choque psíquico, uma forte emoção. Não, doutor. Isso é somente uma enxaqueca, que tenho frequentemente. Volkmar sorriu. Não insisto em nada, somente constatei que a senhorita está com fortes batidas no coração, pulso alterado e alta temperatura. Vou prescrever-lhe umas gotas. Precisa tomá-las a cada 2 horas. Amanhã virei vê-lo e espero que esteja melhor. Além disso, peço-lhe que não saia o dia inteiro, pois precisa de repouso absoluto. Quando Volkmar saiu, a baronesa ficou mais alguns minutos com Lilia e disse-lhe que aquele era um dos melhores médicos da capital e, além disso, uma pessoa muito agradável. Tancredo, ou você enlouqueceu ou quis zombar de mim dizendo que a paciente não era uma solteirona do tipo da Streber, exclamou a médico irrompendo o terraço. Mas, o que encontra uma encantadora Lorelei. O conde voltou-se para o seu amigo e dirigiu-lhe um olhar perscrutador. Já ficou aceso? Você que sempre critica que me inflama o coto pólvora, disse ele zombando. Mas aconselho um certo cuidado. Essa ruiva que você acha tão bonita é extremamente misteriosa e tem algo desagradável, você vai ver. Eu sei que ela é tão bonita que pode enlouquecer. Se você a visse como eu acabei de vê-la, com um brilho febril nos olhos negros e os cabelos ruivo-dourados soltos que a cobriam inteira como um manto imperial, talvez você também se inflamaria, disse Volkmar passando os dedos nos cabelos cheios e escuros. Confesso que desta vez a sua repulsa por ruivas me agrada, pois assim você não será meu concorrente. Não se preocupe, de minha parte você nada tem a temer. Nunca serei seu concorrente em suas intenções casamenteiras, respondeu Tancredo, rindo. Volkmar não percebeu que aquele era um riso forçado e que um amargo sorriso passara pelo rosto do amigo. No dia seguinte, Eleonora, antes de ir à cidade fazer compras, subiu ao quarto de sua dama de companhia. Queria aconselhá-la a cuidar-se, descansar bem e também lhe pedir para cuidar do pequeno Lothar. Em seu egoísmo inocente, a baronesa não percebia que essas coisas eram incompatíveis. Ela encontrou Lilia de pé, trajando um vestido caseiro. Ainda pálida e fraca, a moça estava sentada à mesa de trabalho e escolhia desenhos. Diante dela estava um grande vaso de porcelana e uma caixa com tintas e pincéis. Deixe por hoje qualquer trabalho. O médico pediu para que descanse. Devido à impressão que a senhorita causou sobre ele, faria um escândalo se soubesse que não está cumprindo as suas ordens, disse Eleonora, rindo. Ah, os médicos sempre exageram. Sinto-me bem e me ocupar com pintura vai me distrair, respondeu sorrindo Lilia. Mas, baronesa, aproveite para escolher o tema que deseja para os medalhões. Estes grupos vato, estas paisagens. Uma sequência de cenas da história da psique,
dos contos de fadas ou da fábula. Oh, mas que boa ideia! Pinte uma fábula ou um conto das Mil e Uma Noites. Isso será muito original. Pode escolher o tema, pois sei que tem muito bom gosto. Voltando ao assunto que mais lhe interessava, a baronesa voltou a falar de Folquemar, contou sobre o seu sucesso na sociedade, sobre a sua independência financeira e maliciosamente aconselhou a moça a não ignorar aquela brilhante conquista. O doutor, aparentemente, apaixona-se muito facilmente e por consequência é capaz somente de uma paixão passageira. Por isso é mais sensato não tecer muitas esperanças nessa conquista momentânea. Mas, não. A senhorita está enganada considerando Folquemar volúvel. Mesmo sendo amigo de Tancredo, ele é muito sério e ponderado. Mas, falando do conde, não o achou muito bonito. Sim, ele é bonito. Como Lilia nada mais acrescentou, Eleonora exclamou surpresa. O que quer dizer o seu silêncio? Seria a primeira mulher a encontrar manchas no sol da beleza. Não, o conde é sem dúvida belo. Belo como uma estátua, talvez demasiado belo para um homem, mas nada simpático. Deve ser volúvel, arrogante e caprichoso. Resumindo, demasiado consciente de sua superioridade. Ele é casado? Eleonora, que a olhava com surpresa, soltou uma gargalhada. Não, ele não é casado. Mas estou rindo da semelhança da opinião de um sobre o outro. A senhorita o acha antipático, etc., enquanto lhe acha desagradável e sombria. Portanto, deste jeito, vocês nunca se darão bem. Tancredo, aliás, tem o defeito de odiar ruivas, o que o faz motivo de troça. Mas agora preciso ir. Até logo, querida nora. Com um amargo sorriso, Lília dizia para si mesma. Ele odeia minha lembrança em todas as ruivas. Mas, já não me acha feia a ponto de sentir repulsa. Isto eu percebi tão bem quanto percebi o seu feio espírito sob a enganadora máscara de beleza clássica. Ela passou a mão pela testa como se tentasse afastar os incômodos pensamentos e pegou no pincel. Sabia por experiência que o trabalho é o melhor meio para restabelecer a tranquilidade emocional. Mas naquele instante não quis ficar escolhendo os temas e passou a pintar os arabescos e flores que os cercavam. Aos poucos ficou tão concentrada no trabalho que estremeceu como se tivesse acordado quando Nani levantou a cortina e informou que o médico chegara. Lilia levantou-se imediatamente. Permita-me agradecê-lo, doutor, pela visita de ontem e a de hoje, disse ela estendendo-lhe a mão. O remédio que receitou ajudou-me muito. Como vê, estou completamente curada. Vejo somente que a senhorita é tão ativa quanto enérgica, respondeu Folquemar sentando à mesa e olhando com admiração o lindo rosto que a luz do dia destacava-se ainda mais pela delicadeza e pela brancura de lírio. A senhorita está pálida e fraca e já está de pé, trabalhando. Não, vou falar para a baronesa que precisa de absoluto repouso por alguns dias. Pelo amor de Deus, doutor, não faça isso, interrompeu Lilia enrubescendo. Não estou em casa, mas a serviço da baronesa que tem direito ao meu trabalho. Sempre me sinto bem quando posso cumprir minhas obrigações e qualquer amabilidade exagerada é difícil para mim. Mas, se o senhor me prescrever algo para reforçar os nervos, ser-lhe-ei muito grata. Na infância eu sofria de anemia e isso, provavelmente, ainda repercute em mim. Verdade? Eu não penso assim, apesar da palidez transparente do seu rosto, a sua saúde me parece ótima, exceto os nervos que é preciso tratar com seriedade. Ele lhe fez algumas perguntas sobre a sua situação atual e passada. Em seguida, vendo as flores que ela pintara no vaso, disse: A senhorita é uma verdadeira artista. Para quem está fazendo esta maravilhosa obra? Espero que não seja uma pergunta indiscreta. Nem um pouco.
O vaso pertence à baronesa e ela vai dá-lo de presente a alguém. Como não tem tempo de pintar, pediu-me para fazê-lo. Mas tenho pouco tempo e devo me apressar para terminar no prazo. Se a pessoa que irá receber este caro presente nunca viu as obras da baronesa, poderá pensar que foi ela que pintou, observou o médico, rindo involuntariamente. Aliás, tenho uma suspeita. Para que dia o vaso deve estar pronto? Para 25 de setembro. Então, adivinhei. É um presente ao Requenstein, pois seu aniversário é em 25 de setembro. Mas, por favor, não me entregue, acrescentou ele, notando a impressão desagradável que suas palavras haviam provocado. Naturalmente, não vou falar nada. Aliás, que me importa? Zibak vai dar esta obra? Respondeu Lilia, superando a própria emoção. O que me surpreende, prosseguiu Volkmar, é que a baronesa quer fazer Tancredo pensar que ela teve um progresso incrível. O conde pinta muito bem, um especialista nesta arte. Quando o médico saiu, Lilia, triste e pensativa, encostou-se na mesa. Deus do céu! Tomara que este jovem petulante me deixe em paz com a sua admiração fora de hora. Não posso incentivá-lo e, ao mesmo tempo, devo tratá-lo com cuidado para não arranjar um inimigo. Com um profundo suspiro pegou novamente o pincel. Mas, de repente, jogou-o na mesa e desandou a rir nervosamente. Estou pintando um presente a Tancredo. Isso é muito original. Ah, se eu pudesse pelo menos introduzir alguma indireta aguda nestes quadrinhos. Após pensar um pouco, ela foi rapidamente até a estante e retirou de lá um livro de contos de fadas ricamente encadernado e cheio de ilustrações, uma recordação de infância que ela trouxera consigo na bagagem. Ficou por longo tempo folheando e, de repente, um sorriso zombeteiro iluminou seu rosto. Achei o que precisava. O califa transformado em cegonha até parece que foi feito para esta ocasião. O califa enfeitiçado em cegonha é obrigado a casar com uma coruja. Vou dar-lhe traços do conde, as cenas da metamorfose serão muito engraçadas. Sim, vou pintar este contos de fadas, pois a baronesa deixou-me escolher o tema dos quadrinhos. A animação na vila aumentava a cada dia. Além do pai de Eleonora, o general de Orfengagem, e dos dois irmãos dela, chegavam visitas de muitos oficiais e damas, mas os visitantes mais assíduos eram Tancredo e Volkmar. As recepções, os passeios a cavalo e as festas da aldeia alternavam-se sem fim. Lilia ficava contente toda vez que podia não comparecer. E a baronesa frequentemente consentia na ausência dela para lhe dar tempo de terminar a pintura do vaso, pois esse trabalho evoluía lentamente. No primeiro instante Eleonora ficou um pouco insatisfeita com o tema dos quadrinhos nos medalhões, achando estranho. Mas depois mudou de opinião achando que Tancredo realmente poderia ser o protagonista daquele contos de fadas, que o traje oriental ia-lhe muito bem e que tudo aquilo era uma divertida brincadeira. Lilia era demasiado bela para não atrair a atenção dos rapazes que frequentavam a casa da baronesa, porém, com fria dignidade, ela mantinha todos a uma certa distância. Entretanto, nada desencorajava um oficial de cavalaria pesada, o barão Friedberg. Ele não saía de perto da moça assim que ela aparecia, apesar de ela ostensivamente não lhe dar nenhuma atenção. Esses fletes irritavam o médico. Ele próprio entregava-se inteiramente à sua atração pela Lorelei. Mas, apesar de ela tratá-lo melhor do que o barão Friedberg, no olhar claro e frio da moça havia algo que não lhe permitia ultrapassar os limites estabelecidos por ela em suas relações amigáveis. A própria Lilia também estava triste no fundo, desencorajada e infeliz. Os constantes encontros com Tancredo causavam-lhe uma dor de coração quase física. Ela percebia que o conde olhava de soslaio e nesses instantes era tomada de um ácido desejo de ofendê-lo. Então,
expressava com os olhos o que não podia dizer com palavras. Tancredo sentia aquela aversão, sua permanente zombaria e, irritado, dava as costas àquele estranho ser que ao mesmo tempo atraiu e repeliu. Nos primeiros dias de setembro, a baronesa deixou a vila e mudou para um magnífico apartamento que ocupava numa das melhores ruas da capital. Agora ela estava mais do que nunca atarefada preparando tudo para a temporada de inverno. Corria pelas lojas e fazia visitas. Na manhã de 25 de setembro, Tancredo estava em seu vestiário junto com o seu amigo médico. Este, deitando no sofá, fumava um charuto observando o conde que trajava um elegante robe de veludo vermelho, esfregava com pasta aromática suas róseas unhas e depois, com uma escova umedecida com líquido perfumado, penteava suas mechas de cabelos negros e os finos e sedosos bigodes. "O que você tem, Eugênio?" "Emudeceu ou está sonhando com a sua insensível Lorelei?" perguntou Tancredo virando-se para o amigo. "Não é nada. Estou olhando e me divertindo com a sua preocupação detalhada com a própria aparência. Como consegue ser tão feminino? O seu toucador tem tantos frascos, caixinhas, escovas, pastas e perfumes que não encontrei na mais coquette de minhas pacientes. Chega de apreciar a própria barba e os próprios olhos azuis. Mesmo sem isso você sabe que agrada às mulheres." "Ah, estou cansado de agradar, mas não dá para deixar de cuidar de si, feito um selvagem." "Se você está cansado de agradar, então prefere que o amem por dinheiro?" "A herança que Develar lhe deixou transformou-o num creso", disse o médico com um sorriso. "Bem, isso não me assusta. Nunca vou casar e, portanto, ninguém me pegará pelo dinheiro. Mas a sorte fez brincadeiras de mau gosto conosco. Chega quando não é esperada e nos abandona no momento em que é mais necessária." Com um gesto nervoso ele afastou todos os frascos e escovas do toucador e, enfiando as mãos nos cabelos, desarrumou todo o penteado que tinha feito com tanto cuidado. Naquele instante entrou o camareiro trazendo numa pequena bandeja de prata um bilhete perfumado. "É uma carta da baronesa Zibach, o presente que acompanhava a carta coloquei em seu gabinete", informou ele. "Vamos, Eugênio. Vamos ver os novos borrões com que Eleonora me presenteou", disse Tancredo, passando os olhos pelo bilhete. "Não entendo por que uma mulher tão bonita tem essa mania de artista." No gabinete havia um embrulho bastante volumoso. O conde retirou o papel de seda em que o objeto estava embrulhado e ao primeiro olhar para o vaso com um grande buquê de flores raras ele exclamou surpreso: "Desde quando a baronesa aprendeu a pintar?" "Veja, Eugênio, estas fantásticas flores foram incrivelmente bem pintadas." O médico, colocando o pince-nez, examinava o vaso com uma atenção cada vez maior. De repente, ele soltou uma gargalhada e caiu da cadeira num acesso de riso. "O que você tem, Eugênio? O que tem de engraçado no presente de Eleonora?" O médico recuperou-se com dificuldade. "Em primeiro lugar", disse ele, enxugando as lágrimas de tanto rir, "como você pode ser tão inocente para acreditar que a baronesa virou artista em poucos meses? Mas repare nos quadrinhos dos medalhões. Ha ha ha. A história do califa que foi transformado em cegonha, e obrigado a casar com uma coruja para obter a liberdade. E o califa tem o seu rosto. Ha ha ha." E Folquimar desandou novamente a rir. Extremamente surpreso, Tancredo inclinou-se e começou a examinar os quadrinhos muito bem pintados e cheios de humor. Neles estavam reproduzidas todas as peripécias dessa interessante contos de fadas. No primeiro quadrinho aparecia o califa com o vizir no instante em que compravam do vendedor ambulante a tabaqueira encantada. A metamorfose que deixou no vizir somente a cabeça humana e o califa andando imponente com pernas de cegonha era muito cômica. O rosto de Tancredo, extremamente parecido e bonito sob o turbante oriental, transmitia fielmente o seu jeito de ser.
a arrogante negligência em relação ao objeto comprado, a zombaria quando viu a transformação do vizir e, finalmente, a divertida expressão de horror e aversão que a necessidade de casar com a coruja provocava no jovem sultão. O que significa esta brincadeira idiota? O que Eleonora pensava quando desenhou esta besteira? Exclamou Tancredo sem saber se ria ou ficava zangado. Este vaso foi tão incomparavelmente bem pintado não pela baronesa, mas pela senhorita Berg, disse Folquimar. Eu a encontrei fazendo este trabalho. Ela sabia que este vaso era destinado a mim? Perguntou o conde, fechando o rosto, mordendo os lábios, e pensando consigo mesmo. Mas eu estou casado com uma coruja. Isto é uma alusão direta. Como ela pode saber do meu segredo? Sim, respondeu o médico, penso que sabia, pois deu seu rosto ao herói do Contos de Fadas. Eu vou dar uma lição a esta mal-educada e insolente e vou colocá-la no devido lugar. E também vou desmascarar Eleonora, falou Tancredo exasperado. Não faça isso, interrompeu o Folquimar. Assim você me compromete diante da baronesa. Ela nunca me perdoará por ter descoberto por acaso o segredo do seu rápido progresso na pintura. É verdade. Aliás, nem vale a pena desperdiçar uma única palavra com esta brincadeira idiota. Vamos voltar ao vestiário, que preciso fumar um charuto para colocar os nervos no lugar. Depois, preciso trocar de roupa, pois logo será meio-dia e os colegas chegarão para o desejum. Mas os rapazes acomodaram-se no grande sofá turco, quando vieram entregar outra carta. Desta vez o conde olhou para o endereço do remetente e um bondoso sorriso iluminou seu rosto. Carta da Sílvia, disse ele, abrindo apressadamente o envelope. Como está a saúde de sua irmã? Perguntou o médico, quando Tancredo terminou de ler a carta. Bem, graças a Deus. Ela escreve que está com saudades e anseia vir finalmente morar comigo e que vai chegar a Berlim em 20 de outubro. Portanto, preciso preparar tudo para ela e para a senhora Herbert. Naturalmente, a pobre menina, com seu coração amoroso e caráter melancólico, sente-se sozinha longe do único parente que tem no mundo. A condessa Silvia é uma linda menina. É uma pena que a sua saúde seja tão fraca. A morte repentina de sua mãe deve ter-lhe causado uma terrível impressão. O rosto de Tancredo ficou sombrio. Sim, a pobrezinha suportou grandes provações. Não sei se já lhe falei que o primeiro choque que repercutiu muito na sua saúde foi a morte de Dom Ramos. Sei que o seu padrasto suicidou-se com um tiro, mas você nunca me contou os detalhes. Sim, ele se matou. Infelizmente, Silvia brincava por perto no jardim e ao ouvir o tiro correu para o gabinete e encontrou o pai que adorava deitado agonizante numa poça de sangue. Dizem que ele viveu ainda alguns minutos e Silvia esteve presente durante a sua agonia. Mamãe não estava em casa e, quando voltou, encontrou Silvia debruçada sobre o corpo num estado de torpor. Pobre Ramos. Tenho dele as melhores recordações. Esse homem me amava como seu próprio filho. E quanto a Sílvia, ele ainda a usava. A pobre menina mal estava se recuperando desse terrível choque quando repentinamente morreu a mãe. Isso deixou-a num estado em que eu temia pela sua sanidade. Então instalei-a em Birkenwalden. Tancredo calou-se por um instante e, com um pesado suspiro, passou a mão pelos cabelos. Mas, livrando-se dos tristes pensamentos que o davam, prosseguiu. A solidão somente piorou seu estado. A conselho dos médicos levei-a à Suíça e coloquei-a numa pensão da família de um pastor. Naquele ambiente ela sentia-se bem e vivia lá todo o tempo exceto algumas curtas visitas a Requenstein. 6 meses atrás, quando terminou a sua educação, levei-a a Sorrento e deixei-a lá com a senhora Herbert, uma boa velhinha, nossa parente. Agora quer apresentá-la à sociedade e casá-la. Sim,
quero tentar diverti-la com os prazeres mundanos, pois ela permaneceu nervosa, arisca e com tendência a ataques de melancolia. Quando chegam visitas ela evita as pessoas. Ah, Eugênio, se você pudesse curá-la. Eu até ficaria muito satisfeito se ela se encantasse por você como as suas pacientes e você mudasse seu gosto e se apaixonasse por ela. Você está indo muito rápido exagerando quanto à minha força de atração. Mas prometo-lhe ocupar-me da saúde de sua linda irmã como se fosse a minha própria. Eu lhe agradeço. Agora, está na hora de chamar o CIP. Os colegas devem estar chegando. Pensando melhor, o conde não demonstrou que descobrira o segredo e que sabia quem pintar o vaso. Limitou-se somente a agradecer amavelmente a sua bela prima e elogiar o maravilhoso trabalho. Mas, observava disfarçadamente Lilia, guardando no coração um sentimento de raiva e desconfiança em relação a ela. Em seu olhar e em seu sorriso ele às vezes notava algo que o intrigava, nas raras vezes em que lhe dirigia a palavra, em suas curtas respostas soava uma hostilidade quase aberta. Mas o que mais irritava Tancredo era que ele sentia-se atraído por aquela estranha criatura. Apesar de tudo, a beleza luxuriante da moça provocava sua admiração. Folquimar, que notava aquela hostilidade secreta, arriscou certa vez a dizer para Lilia: gostaria de fazer-lhe uma pergunta indiscreta e até ousada, senhorita Nora. Responda-me somente se me achar digno disso. Pergunte, doutor. Se puder, responderei com prazer, disse a moça, sorrindo. Então, diga-me por que odeio o conde Requenstein. Ele é tão bonito e tão cheio de sentimentos cavalheirescos que os corações de todas as mulheres submetem-se ao seu poder. Pelo menos ele é simpático a todos, menos a senhorita. O que é ainda mais estranho é que essa hostilidade é mútua entre vocês. Lilia ouvia tudo sem demonstrar qualquer constrangimento. Em seguida, levantando os olhos para o rapaz, disse tranquilamente: está enganado, Sr. Folquimar. Por que eu odiaria o conde Requenstein? Imagino que ele também nem note a minha presença. Mas o que realmente não me agrada é que ele se ocupa demasiado consigo mesmo. Resumindo, exagera na autoadmiração. Em virtude dos sentimentos contraditórios que lhe incutia Lilia, Tancredo passara a visitar a baronesa com menor frequência, alegando estar atarefado com os preparativos para a chegada da irmã que precisavam de sua supervisão. 3 ou 4 dias antes da chegada de Silvia, o conde e Folquimar foram almoçar na casa da baronesa, que incentivava abertamente o namoro do jovem médico com a sua dama de companhia e convidava-o com bastante frequência. Durante o almoço, Eleonora perguntou de repente: diga-me, Tancredo, o que aconteceu com o barão Friedberg? Não o vejo há mais de um mês. Será que está doente? Já faz um tempo que queria perguntar-lhe sobre isso e sempre esqueço. Tancredo olhou com curiosidade de modo zombeteiro para Lilia, mas, notando que ela com a maior indiferença e calma, continuava a cortar a codorna assada, virou-se para a prima. Ah! Friedberg transformou-se em herói de um acidente tragicômico. Primeiramente, aconteceu com ele uma terrível desgraça. E o senhor chama isso de acidente tragicômico? Calma. O cômico proveio do trágico. Em primeiro lugar, já fazia um mês que ele estava muito nervoso para pedir ao seu comandante uma licença de 3 meses. Quando a obteve, foi embora e não ouvimos mais falar dele. Mas, uma semana atrás, ele enviou um pedido de dispensa do serviço e por meio do irmão de um colega nosso, proprietário de terras em Westfalia, soubemos o que aconteceu com ele. Friedberg tinha uma tia muito rica da qual esperava receber a herança e, de olho nesse dinheiro, vivia larga e gastava dinheiro sem conta naturalmente, estava todo endividado, mas os credores aguardavam paciente e amavelmente,
pois a tia com herança estava doente e mais dia menos dia devia morrer. Mas imagine como ficou Friedberg quando soube que a maldita solteirona deixou todo o seu capital para causas filantrópicas. A casa ela deixou para seu afilhado, enquanto para ele, uma soma em dinheiro suficiente para pagar o alfaiate e o sapateiro. O pobre Karl pensou que ia enlouquecer. Mandando a alma da velha para os diabos, ele decidiu ir a Hamburgo onde morava o seu credor principal, um ex-cervejeiro, milionário, mas mesmo assim, um avarento concussionário. O pobre Friedberg esperava fazer um acordo com aquele salafrário. Mas este pertence ao tipo de pessoa que sabe aproveitar esse tipo de situação, e como Shylock, o impiedoso agiota do mercador de Veneza de Shakespeare, obrigou a pagar com pedaços do próprio corpo. Ontem à noite estávamos conversando no clube dos oficiais quando, de repente, entra correndo Leventhal aos gritos. Vocês sabiam que Friedberg voltou para cá casado? Cercamos Leventhal e ele contou que encontrara o barão saindo de casa de braço dado com uma dama que ele apresentou como sua esposa. A nova baronesa era nem mais nem menos do que a filha do ex-cervejeiro, feia, estúpida, baixinha, gorda e com sardas no rosto inteiro. Leventhal diz que ela é muito engraçada e que Friedberg tem a aparência de uma pessoa que suportou grave enfermidade. É compreensível. Pobre coitado. Ele nunca imaginou que seria obrigado a um acordo desse tipo. De qualquer jeito, mesmo a preço da própria felicidade, a honra do nome está salva, o que é consolador.